Bom, assunto de hoje. Um assunto muito interessante, mais pra Thaís, inclusive, Pra você né? também. Também. Não vem, não. É. Eu tô perto da porta, qualquer coisa, ó. Estamos Saiu aqui rápido. com o Dr. Luiz Carvalho. Ele é médico especialista em congelamento de óvulos. Então foi um tema que, assim, muito discutido, muito pedido, né? Porque às vezes, que nem meu caso, o caso da Thaís, a gente se separa, já tem uma certa idade e sem filhos. Uma das coisas que a gente fala é a maternidade tardia, é uma coisa super comum. As mulheres deixaram para engravidar mais pra frente. Isso é a mulher Que moderna. é tardia. A gente considera uma maternidade tardia acima de 35 anos de idade. Lascou-se. Esse é um cotão. Isso Já pra estamos primeira, lá. isso Já pra estamos. primeira gravidez. Isso para a primeira gestação. E aí o que é muito comum hoje, a mulher tem que ter uma carreira, tem que se formar, tem pós-graduação, tem não sei o que, Tem que arrumar namora, alguém. tem que arrumar um espermograma. Que não tá fácil. Esse no é um mercado. ponto. Eu tô Não. de qualidade, né? Não. De qualidade. Eu tô Qualidade, otimista não é qualquer ainda. espermograma. Nossa, e ainda tem que ser de qualidade. De qualidade. E aí o que acontece é ela realmente arruma um parceiro, casa, tem alguns anos de casamento e ela se prepara toda pra ter o primeiro filho com 3, 4 anos de relacionamento pós outro. Só que nesse intervalo ela se separa. E aí, nesse ponto que ela se separou, até ela arrumar um novo parceiro que tope ou queira ter filho, tem um delta T inicial de relacionamento, isso faz com que ela, porque ela já começou mais tarde, ela perde uma coisa que a gente chama de janela de oportunidade. Ou seja, o que a gente consideraria ideal para ela ter a primeira gestação. E uma outra frase legal é o que a reprodução humana fala, que é pensando no segundo bebê. É uma frase americana, que é Thinking About the Second Baby, que a mulher, se ela começa a tentar engravidar aos 37, e talvez ela não tenha problema, ela engravide nos primeiros 4, 5 meses. Ela vai ficar 9 meses grávida, vai ficar 6 meses amamentando, vai ficar 6 meses louca do primeiro filho, o segundo filho é 2 anos e meio depois. Então ela pode ter a segunda gestação aos 40, 41, e aí alguns outros riscos associados podem aparecer. Ah, tá. A segunda gestação depois dos 40 também é gestação de risco. Sim, Mesmo sendo a absolutamente. segunda. O que a gente fala por ser a segunda é bom, porque a gente tem certeza que ela provavelmente não vai ter problema para engravidar, inicialmente alguma obstrução nas trompas. Então provavelmente ela não vai ter, mas os riscos inerentes à idade são exatamente Da os mesmos gestação. se ela for uma primigesta ou se for um segundo filho. Então ela não exclui o risco da segunda gestação se ela tiver a segunda gestação após os 40. Agora, o fato da gente, né, da nossa geração usar, né, que a nossa geração, se não for 100%, é 99,9% das mulheres da nossa geração usou pílula desde que começou a dar beijo. Sim, né? sim. Isso também faz com que exista uma dificuldade de engravidar ou é mito? Não, é mito. Tá. Usar anticoncepcional não diminui ou não aumenta o risco da infertilidade depois. Ah, tá bom. Tá. Então é super seguro. E a outra pergunta que é comum, eu parei de tomar pílula, eu vou ter dificuldade para engravidar nos primeiros meses? Não, é mito também. Tá. Parou de tomar pílula hoje, mês seguinte, começou a ovular, ou seja, tem um ciclo menstrual regular, pode engravidar. A gente ainda acha que talvez possa ter alguma proteção. Porque quanto menos ela menstrua, pode ser que ela tenha algumas doenças, por exemplo, a endometriose é uma delas. E aí ela não tem algumas outras doenças que podem estar associadas a um risco de aumento de infertilidade. Você é mais procurado por descasadas ou não? Eu não sei se estatisticamente, mas é muito comum. Então, e aí a gente começa a falar uma coisa que a gente chama da segunda revolução feminina. A primeira revolução feminina ela foi em 1960. O que foi a Revolução Feminina? E a gente considera que isso fez com que a mulher tivesse, associada a algumas outras coisas sociais, foi a invenção da pílula anticoncepcional. Em 1960, a medicina trouxe uma forma da mulher evitar ter filho. E aí isso fez com que a mulher tivesse a capacidade de falar, não, eu não quero engravidar agora. Eu quero ter relação sexual, mas não quero engravidar. O controle. O controle sobre a fertilidade. Mas a primeira revolução feminina foi em 1960 a pílula. A segunda foi a tal da história do congelamento do óvulo, que a gente chama de criopreservação ou preservação social da fertilidade. Então, a partir Nossa, preservação social da fertilidade é fantástico. É bom o nome, né? Não, é fantástico. Não, porque é uma Tem que questão fazer- social também, Sim. né?
Porque você começa a ter menos nascimentos no país, quer dizer, você vai até para uma questão econômica. Sim. E aí, alguns anos atrás, congelar óvulo, a taxa de gravidez não era uma taxa tão boa quanto é hoje. Mudaram algumas formas de congelar o óvulo, a gente chama de vitrificação. Então, efetivamente, não é mais uma coisa de estudo. Assim, efetivamente, existe uma chance de parar o processo de envelhecimento ocitário. Ou seja, a gente consegue fazer com que a mulher pare o processo dela de envelhecimento. E aí, quando ela quiser ter filho, ela tem o risco inerente à idade quando ela congelou. Nossa, é maravilhoso. E por que a gente chama isso de criopreservação social? Porque pode ser, existem outras formas de criopreservar. O que é criopreservar? É preservar a fertilidade usando baixa temperatura. Por isso que chama criopreservação. Um outro exemplo comum é quimioterapia. A mulher tem 36 anos de idade, pau com nódulo na mama, câncer de mama. E aí ela não tem a prole constituída ainda. E todas as drogas que tratam o câncer atacam o ovário, a gente chama isso de gonodotóxicas. E aí a gente faz uma criopreservação oncológica, ou seja, ligados a uma doença inerente. Ela não pode engravidar agora, mas ela vai engravidar daqui a 4 anos. Então você protege a fertilidade dela, ela trata o câncer, e aqui daqui a 4 anos ela engravida. Porque a quimioterapia aumenta a chance de infertilidade, piora a fertilidade da mulher, é isso? Ele pode causar uma falência do ovário precocemente. Ela pode se tornar infértil. Ela se torna normalmente. Se torna. Normalmente ela se torna? Nossa, que loucura. Não, a nossa briga enorme a gente tem um número de câncer de mama gigantesco em São Paulo, e pessoas que congelaram o óvulo, que não tem prole constituída, são mínimos. Mas ninguém sabe disso, né? Eu não tinha essa informação. Sim, não. E assim, a principal informação da reprodução humana dos estreliotas é com os oncologistas. Porque quando você descobre um câncer de mama, a primeira coisa que você quer não quer ficar livre desse câncer de mama. Você nem pensa, você não consegue pensar em vou ter filho, né? Você não pensa lá na frente. Isso só para câncer de mama não? Qualquer tipo de câncer. A mulher, por exemplo, se falha o ovário antes do tempo, ela perde lubrificação vaginal, ela tem uma série de repercussões da falência do ovário precocemente, não só de não ter filhos. Isso tudo por conta da quimio. Isso tudo por causa da quimioterapia. Que loucura. Então a gente acha que toda mulher que descobre um câncer, fugindo um pouco da história de congelar óvulos, sim, é fantástico isso. Teriam que ver alguém da reprodução humana para controlar a parte hormonal dela também. Não, sem dúvida, porque senão você acaba com aquela possibilidade, né, naquele momento dela. Sim. Sem pensar, né? É grande chance de sobrevivência, então ela tinha que contar com a sobrevivência, né? Que ela vai ter uma história normal depois. A gente fez o vídeo, de câncer de mama, a gente falou, cara, a vida dela, ela é ótima, ela superou um desafio enorme, só que eu acho que o que ela estava pensando era só naquele momento mesmo, ela não chegava a projetar. A sobrevida está aumentando, as drogas estão melhorando, e a curto prazo eu não quero ter filho agora, mas a grande maioria delas querem ter filho. Dali 5, 10 anos vai querer ter filho. E o que é muito legal, a gente descobre que a paciente enfrenta melhor o câncer quando ela sabe que ela tem uma poupança. Ai, que legal! Ela enfrenta melhor a doença, dizendo assim, não, eu vou vencer porque um dia eu ainda vou ter meu filho. E aí nossa, eu também. Fantástico. É violento. Não, é um psicológico que ajuda muito, né? E aí, o que é a criopreservação social, então? E a gente faz essa brincadeira. Você não achou o seu esperma ou você perdeu ele. Basicamente... Perdeu ele, foi fantástico. Eu tô procurando. Sem pistas. Ele não deixa o mapa, né? Você perdeu ele. Basicamente, o homem nesse cenário serve só para experimentar, para dar o espermograma pra gente. E uma coisa muito legal nessa história de congelar óvulo, que a gente às vezes recebe casal namorido. O que é um namorido? A mulher tem 37 anos de idade e quer congelar óvulo. Não tem o desejo reprodutivo, só que isso vai ser daqui a 3 anos. Ela tem indicação médica de guardar os óvulos como uma poupança para engravidar mais pra frente. Só que ela vem com namorado. Mas olha o problema, ela congela óvulo aos 37 ou ela congela o embrião? Porque ela já tem o sêmen dela, teoricamente. Ela já achou o espermograma dela. Agora, olha... É ele ou não é ele? Porque eles são um namorido. Então, aí 37 anos ela tem a opção de guardar. Só que ela tá naquela saia justa porque não, tô amando ele, nananana. Depois de 2 anos ela congelou
e não tá mais com ele. Então, assim, basicamente o que tem que acontecer, o que a reprodução humana determina, é que qualquer decisão a posteriori ao congelamento tem que ser decidido hoje. Se você morrer ou se faltar você concorda que quer você engravide? É um contrato. E se ele for embora É um contrato de naquele 60 e poucas dia... páginas. É verdade. A Fabiana, quando Olha outra congelou o coisa embrião, comum. ela me contou isso. Ela É assinou. verdade. A minha irmã, ela congelou o embrião e ela falou isso, que os dois sentaram Pra discutir o que ia acontecer com os embriões. discutir o que ia acontecer se um morresse, se o outro morresse. Olha que coisa interessante que acontece É verdade. às vezes. O casal vem, congela embrião, se separam depois de 3 anos. E ambos, normalmente ela lembra, ele esquece. Que tem embrião Ele sabe congelado. que tem lá, mas não se preocupa. Ela volta no centro de reprodução e fala, quero engravidar. Meu marido topou, não sei o que, prepara meu endométrio, o cara nem nem tá tá sabendo. Aí o bafo começa a ficar o bafo sai por dentro. Mas Ele aí, precisa assinar pra usar? então, aí a sacada pra isso é que os dois presencialmente tem que estar aqui. Só que às vezes o marido é de outro país. Por isso que eu volto a afirmar, se você tiver a opção entre óvulo e embrião, óvulo. Porque a taxa de gravidez é tão próxima quanto e você tira todo o efeito social da história. Não, Né? a confusão que pode... Que pode acontecer. Já pensou, separou, você já tropeçou, se apaixonou? E você tá com o embrião do outro e já tá velho. Gente Sim. do céu. E sempre que você visita, tá apaixonado. Já vou avisando porque é o meu caso. Você tá achando, quando você visita, você tá com o cara falando sobre esse assunto, você tá na melhor fase. Você nunca vai imaginar Não, que... você não imagina o que pode acontecer. É igual alguém vai te vender um seguro de vida, né? Você nunca imagina que vai morrer. Mas basicamente, o processo de criopreservação social é você conseguir construir com a paciente uma poupança. Porque a decisão é você não sabe o que vai acontecer nos próximos anos. E não sabe. Não sabe. Não, você não sabe. Mesmo. Você não sabe. Pode ser tudo lindo, mas, né? Considere a possibilidade de não ser. E o que eu falo em consulta, que é bem legal, assim, tomara que você não precise usar esses óvulos. Exato. Você não é uma paciente infértil. Exato. Você está guardando uma poupança. Exato. Isso, inclusive, é uma célula que você teve um filho que tem um problema. Você pode usar esse óvulo para ter um segundo filho para ajudar o primeiro, inclusive. A gente teve alguns casos do Círio, por exemplo, de transplante de medula. É possível fazer com óvulo congelado. Então nada mais é que você está guardando um material genético seu que você pode usar para muita E coisa. é seu. Não é seu. do espermograma, não é de ninguém. É seu. Daquele que vai embora. Pensa, ou não, né? Mas é seu. Agora Acho que- que é legal isso. Tipo, eu acho que como você falou, vem o casal aqui, né? Sim. Bonito, mas é seu. Eu Então, comecei a namorar com 33, tá bom, né? Aí a gente foi lá falar de filhos e tal, não sei o quê. fugiu. E a minha... Mas a minha... Pô, agora que eu entendi, eu tô devagar hoje.